lado e diga: Jesus está vivo. Diga bem forte: Jesus está vivo. Dê um abraço, diga: feliz 2023. Um feliz 2023. Glória a Deus. Aleluia. Saia do seu lugar aí, dá um abraço em alguém, não fica só aí do lado não. Cumprimenta 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 200, 300 pessoas aí, pelo menos nessa noite, em nome de Jesus. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Podem se sentar assim que você deu um abraço ou cumprimentou alguém. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz a essa multidão de gente que está aqui à noite, amém? Oh, glória a Deus. Hoje eu vou dar graça e paz para vocês que estão aqui. Obrigado, Felipe. Pode por aqui. Graça e paz aos irmãos que estão lá no fundo, lá no outro fundo. Oh, glória a Deus. Deus abençoe vocês que estão aqui nesta noite. Que bênção. Odete com o papai. Que bênção, que alegria tê-los aqui, todos vocês, nessa virada do ano de 2022 para 2023. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Amém? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Glória a Deus. Eu creio que essa noite é uma noite muito, muito, muito especial para nós. Nós já comentamos sobre um ano que nós vamos viver um decreto muito especial. Mas, para nós como INSEGEC, queridos, este ano de 2023, INSEGEC local, a gente tem orado, eu e a pastora nós oramos, e também Deus usou pessoas para confirmar esse decreto nosso deste ano de 2023 como INSEGEC local, igreja local, que 2023 será o ano da conquista para nós. Eu gostaria de começar lendo um texto que está em Números capítulo 23, e nós vamos nos deter um tempo agora, ouvindo a palavra nesta noite. Números 13, 30, e logo depois nós vamos ler Josué 1, do versículo 1 ao 9. Gostaria de pedir para que vocês sentassem aqui nessas cadeiras pretas, por favor, toda a igreja, todos vocês. Por uma questão de um ato profético que nós vamos depois realizar. Diz assim a palavra, em Números 13, 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Nós vamos ler essa parte B do versículo juntos, onde diz Eia. Vamos lá? Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente
prevaleceremos contra ela. Diga à pessoa que está ao seu lado: este versículo é o rema do ano da conquista da INSEGEC em São José dos Campos. Amém? Então, nós vamos fazer o seguinte: esse é o nosso texto-chave durante esse ano, queridos. Você vai chegar para o seu irmão quando os espias estiver negativamente dizendo alguma coisa. Nós vamos ver um pouquinho o contexto depois. Foi quando os 12 espias foram enviados para espiar a terra, voltaram e começaram a dar 10 deles um relatório muito negativo. E aí Josué e Caleb deu um grito ali e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque nós prevaleceremos contra ela. Esse ano é o ano do nosso grito contra todas as vozes negativas. Vocês que ouviram a palavra da apóstola Valnice, ouviu que 2020 até 2029 é o ano da boca. E nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca. É esse ano, esses anos, essa década. É o ano de Pei. E especificamente este ano 2023, o 3 tem um significado importantíssimo. E nós, queridos, precisamos tomar muito cuidado com aquilo que sai dos nossos lábios. Então esse ano nós vamos dar um basta contra todas as vozes negativas e dizer em qualquer momento, esse texto vai ser um texto chave para nós. Eia! Como que é? De novo. Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Amém? Esse é o nosso texto-chave do nosso decreto. Agora eu quero ler com vocês Josué 1, diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano, do grande rio o Eufrates e toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento a seus antepassados. Somente seja forte, muito corajoso. Tenha o cuidado. Deixa eu ver aqui. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Aleluia. Deixa eu ver aqui. Para que vocês sejam bem-sucedidos por onde quer que eu andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém e amém. Queridos, há pessoas, eu creio que pessoas específicas para cada fase de conquista. Nós vamos falar sobre isso. 2023, o ano da conquista. E eu creio que para cada fase existem pessoas específicas para isso. Por exemplo, quando nós ouvimos falar de Abraão, ele foi o iniciador de uma raça. Quando nós ouvimos falar de Isaac, ele gerou, foi o gerador de Jacó. Quando nós ouvimos falar de Jacó foi o conquistador, ele gerou 12 príncipes, 12 tribos, e as quais unidas se transformaram em a nação de Israel. Logo depois nós vemos José, em que José ele preservou essa raça. A parte dele foi preservar essa raça na questão da conquista.
Logo depois nós vemos Moisés, o libertador de um povo que tirou, na verdade, esse povo da terra do Egito. E aí depois de Moisés chega Josué. Quem foi Josué? Josué, ele foi um conquistador que levou esse povo à terra prometida, a entrar nessa terra prometida. Mas a pergunta é, vamos ir por etapa aqui. Quem era Josué? No capítulo 13 de Número, o qual nós lemos o versículo 30, em que Deus traz, através de Moisés, os espias, e ali Caleb, tomado por uma unção de conquista, ele dá aquele grito: eia, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Nesse capítulo 13, fala exatamente desse envio desses 12 espias para o reconhecimento dessa terra, da terra de Canaã. E quando chega lá no versículo 16, a Bíblia diz o seguinte, eu não sei se eu coloquei esse texto para eles, mas diz assim: são esses os nomes de Moisés, que enviou em missão de reconhecimento o território. Aí lá entre aspas, na versão NVI, diz assim: a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Josué era um príncipe da casa de Efraim, de uma das tribos. E ele foi escolhido por Moisés e foi enviado a essa terra. A Bíblia aqui conhecia antes, ele era conhecido como Oséias. E Moisés deu o nome dele de Josué, como nós vimos. E desde que Josué saiu do Egito, juntamente com Moisés, durante essa caminhada, Deus ele começou a trabalhar. Ouça isso, queridos, e vá fazendo uma analogia, ou seja, uma comparação com a sua vida, com relação à questão da vida de Moisés, de Josué. Deus começa a trabalhar na vida de Josué, em sua vida, levando Josué a um treinamento. Deus foi treinando Josué na sua caminhada, enquanto ele estava ao lado de Moisés. Ainda jovem, Deus começou a usar Moisés, e Josué estava o tempo todo ao lado do seu Senhor, que era Moisés. Por quê? Porque Deus tinha um chamado para ele. E Deus então foi treinando a vida deste homem. Josué, queridos, ele foi treinado, segundo a Bíblia, nós vamos ver alguns versículos, pelo menos em 4 coisas. Primeiro, Josué foi treinado a buscar a presença de Deus. Isso está em Êxodo capítulo 24, versículo 13. Olha o que diz a Bíblia: Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Onde Moisés estava buscando a Deus, Josué estava junto. Esse foi um treinamento que recebeu da parte de Deus, buscar a presença do Senhor. Sem a presença de Deus, Josué não teria e não conseguiria chegar aonde ele chegou, que nós vamos ver daqui a pouco. A segunda coisa que Josué foi treinado é a permanecer na presença de Deus. Em Êxodo 33, 11, diz assim: olha, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Josué, ele além de aprender a ir à presença, ele aprendeu a permanecer na presença. Ele foi treinado a em momento nenhum sair da presença de Deus. Tanto, queridos, que se você ler a história, você vai ver que Moisés subiu ao monte quando foi receber as tábuas. Josué foi com ele até o meio do monte. Moisés disse assim: Josué, daqui para lá você não pode ir. Ele disse: tudo bem, mas voltar lá eu não vou voltar, eu vou ficar aqui. E ficou 40 dias no meio do monte esperando Moisés retornar. Ele não se contaminou com o povo. A gente sabe que quando o povo, Moisés e o Josué chegam lá embaixo, Arão e todo o povo já havia construído um bezerro de ouro, contaminado o coração,
mas Josué, por estar servindo o seu mestre e ter ficado ali, ele aprendeu a permanecer na presença de Deus. Terceira coisa que Josué aprendeu foi a guerrear. Olha só, guerrear está em Êxodo 17, 9, diz assim: então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição do alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Essa é aquela passagem que Moisés está lá, Arão e Hur estão ao lado segurando o braço, e Josué está onde? Lá embaixo lutando contra os amalequitas. Outra coisa que ele aprendeu foi guerrear, queridos. Ele foi treinado à guerra. E por último, a exercitar a fé. Isso está no livro de Números 14, do versículo 6 ao 9, que diz assim: Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jofoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão e reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como que se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Outra coisa que ele aprendeu, queridos, foi a exercitar a fé. Diga comigo se isso aqui não é viver em fé. O povo, os 10 espias dizendo: não, nós vamos morrer, nós vamos ser consumidos pelos gafanhotos, nós somos como gafanhotos, eles vão nos devorar. E aí Josué diz: não, de forma alguma, nós é que vamos vencê-los, nós é que vamos conquistar. Exercitar a fé. Agora, quando Moisés, queridos, ele estava próximo da sua partida, Deus lhe revelou que Josué deveria assumir essa liderança do povo e levá-los à terra prometida. Eu quero ler esses versículos que está em Deuteronômio capítulo 1, versículo 35, 36 e o 38. Olha só o que diz: ninguém desta geração me verá a boa terra que jurei dar aos seus antecedentes, exceto Calebe, filho de Jofoné. Ele a verá, e eu a darei a ele e aos seus descendentes, a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Mas o seu auxiliar, Josué, filho de Num, entrará em coragem, pois ele fará com que Israel tome posse dela. Moisés morre, há um luto de 30 dias, se você continuar lendo, e agora chega o tempo de agir. Continuando lendo agora no versículo 31 de Deuteronômio, lá no finalzinho, versículo 1, olha o que acontece depois da morte de Moisés. Moisés disse ainda essas palavras a todo Israel: estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor disse a Moisés: você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá estas nações perante vocês, e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. E o Senhor fará com elas como fez com Seom e Og, os reis dos amorreus, quais destruiu juntamente com a sua terra. O Senhor as entregará a vocês, e vocês deverão fazer com elas tudo o que ordenei a vocês. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhe daria, e você a repartirá entre eles como herança.
O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Amém. Josué agora está diante do povo, diante daquilo que Deus havia mostrado para Moisés. Moisés passou a ordem certinha para Josué. Josué vai à frente desse povo, conduz esse povo. Josué agora está diante do povo. Imagine, queridos, Moisés está morto. Nós vimos em Josué capítulo 1, quando o Senhor chega para Josué e diz: Josué, meu servo Moisés está morto. Toma esse povo e passa o Jordão, agora é contigo. Imagine na cabeça deste homem quais foram os pensamentos que começaram a bombardear a sua mente. Eu imagino, queridos. Imagino mais ou menos assim: puxa vida, Moisés, que falava face a face com Deus, Moisés que viu o Senhor ali na rocha, ali no monte, mesmo assim houve tempo de revolta do povo contra Moisés, incredulidade, murmuração, tanta confusão. E agora, como será comigo? Imagine Josué, a cabeça desse homem, passando por esses pensamentos, passando na sua mente. No entanto, mesmo com isso em mente, ele tinha uma missão. Qual era a missão? Conquistar uma terra. Deus tinha dito a ele: Josué, agora é com você, passa o Jordão, entra na terra prometida e bora conquistar a terra. Agora, conquistar a terra, queridos, implicaria o quê? Muita luta, muita destruição de muitos inimigos. Era uma nova etapa em sua vida. Ele próprio agora tinha que ouvir a voz de Deus e receber do próprio Deus as estratégias. Já não era mais Moisés que iria falar com ele e com o povo. Ele agora tinha que tomar as decisões. Ele tinha que se colocar na brecha, na tenda da consagração, na tenda da busca. Ele que tinha que ouvir a voz do Senhor. Agora, o interessante, queridos, que ele fez isso. Ele se coloca nessa brecha. E a primeira coisa que ele recebe da parte de Deus são algumas ordens, são algumas estratégias, algumas direções. E ele, de muito bom grado, ele já começa a colocar isso em prática. Josué capítulo 1, versículo 2, eu ainda citei agora, mas nós vamos ler juntos, diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te. Diga a pessoa que está ao seu lado: levanta-te. Eia, levanta-te, pois passa agora este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Qual é a primeira ordem? Qual é a primeira estratégia, a primeira direção que Deus dá para Josué? Qual é? Levanta-te. Queridos, esta é a primeira direção que Deus nos dá neste ano de 2003, no ano da conquista. Diga a pessoa de novo ao seu lado: levanta-te. Está entendendo isso, queridos? Tem uns que assustaram aí, né? Tem uns que assustou. Levanta-te. Primeira ordem, primeira estratégia que Deus nos dá para conquistar este ano é: levante-se. Levante-se. 2022 ficou, queridos. Levante-se. Quando? Levante-se. Coloca o texto de novo. Vamos ver o que diz o texto. Meu servo, levante-se, pois amanhã. Levante-se, pois agora, meu irmão. Não é amanhã, é hoje. Tem que sair aqui desse culto hoje já de pé. De pé. Pastor, mas eu vou sair como? Todo mundo vai sair de pé, pastor. Vocês estão me entendendo?
de pé, no espírito, na alma. Deus estava dizendo, queridos, para Josué e para nós hoje: rompe com o passado. Chegou o tempo de agires. Chegou o tempo de assumir a função para a qual você foi chamado, Josué. Chegou o tempo de assumir a função, Felipe, para a qual você foi chamado. Chegou o tempo de assumir a função, Bárbara, para a qual você foi chamada. Muitas vezes nós queremos ficar na dependência dos outros, porque é um caminho mais fácil. Para Josué, talvez ficar na dependência de Moisés era muito melhor, mas agora ele não tinha mais ninguém a quem depender, era de Deus. Mas a segunda ordem, o segundo mandamento que Deus dá, a segunda estratégia para quem quer conquistar, vem depois da vírgula que nós lemos. Primeiro diz: levanta-te, pois agora, vírgula, o que diz depois? Passa esse Jordão. Queridos, se você não pôr o pé no Jordão, ele não vai abrir. Hoje nós temos que sair daqui entendendo que 2023 é o ano da conquista, mas para isso eu tenho que pôr o pé no Jordão. A conquista envolve luta, amém? Envolve tomadas de decisões, não olhar para os obstáculos. O Senhor está dizendo: olhe para mim, não olhe para os obstáculos. O Senhor está nos dizendo nessa noite, queridos: eu dar-te-ei todas as estratégias para você atravessar em todas as dificuldades. Nessa época, queridos, em que eles atravessam o Jordão, segundo os estudiosos, se você for perceber, o rio Jordão estava cheio. Mas como estudioso, a Bíblia diz isso. Nós vamos ler daqui a pouco o versículo e você vai perceber. E aos olhos humanos era impossível passar uma grande multidão. Isso está lá em Josué capítulo 3, versículo 16 e 17. Mas nós encontramos aqui a estratégia que Deus deu para eles na travessia do Jordão. Qual foi a estratégia que Deus deu para eles atravessarem o Jordão? Pé na água. Coloca a planta do pé na água, coloca os sacerdotes na frente com a arca, coloca o pé. Essa era a estratégia. Vamos ler Josué 3, eu falei 16, mas vamos ler do 15 em diante. Olha só: e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão tinha um pouquinho de água, certo? Fazia o quê? Transbordava. O Jordão estava cheio. Sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, prepararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se um montão. Imagine, queridos, a água está descendo de lá. Aí está vindo aqui o sacerdote, a hora que ele põe o pé, começa a água a levantar um montão, como diz a Bíblia. Você imagina? Aí você vê assim as baleias, os golfinhos. Você já imaginou? Eu fico imaginando Hollywood, um filme de Hollywood, que está na Bíblia. Era peixe, os pescadores deviam: vem cá, eu te pego. Mas vamos continuar, olha só: um montão muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam do mar da Campina, que é do mar salgado, faltavam de todos e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó, porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Você quer conquistar? Esse é ano de pé no Jordão, queridos. Outra coisa, outra direção, outra estratégia, outra ordem que Deus dá para Josué está no versículo 6, 7 e 9. Nós não vamos ler, mas nos 3 versículos Deus dá uma ordem para Josué: esforça-te e tenha bom ânimo.
No versículo 6 diz: esforça e tenha bom ânimo. No versículo 7 diz: esforça-te e tenha muito bom ânimo. E depois no versículo 9 diz: esforça-te e tenha bom ânimo de novo. Agora, queridos, por 3 vezes nós vamos encontrar essa ordem, essa estratégia para um conquistador. Conquistador precisa ser alguém que tenha esforço e bom ânimo. Não se conquista se não tiver esforço. Não se conquista assim sem ânimo. Não tem como. É um ano da conquista 2023. E amanhã a gente está tudo já capengando assim, já tudo. Queridos, nós não vamos conquistar nada. Se a gente não tiver, como diz a Bíblia, um esforço da nossa parte e bom ânimo, nós não vamos conquistar. E por 3 vezes, por que será que Deus dá essa ordem para ele 3 vezes e as outras uma vez só? Porque esforço e ânimo é muito necessário na nossa conquista, querido. Sem esforço e sem ânimo a gente não conquista. E a gente vê uma geração hoje que quer tudo assim, fast food, sem esforço, tudo na hora, de onde, sabe? E não quer ânimo, quer tudo assim, meu Deus do céu. Não. E por 3 vezes nós vamos encontrar essa ordem do Senhor. Deus está dizendo assim: Gabriel, eu faço a minha parte, mas você tem que fazer a sua. Bora, Gabi, está ouvindo aí, né? Gabriel, Felipe, sobrou, né? Eia, Michele, eu faço a minha parte, mas a sua, só você pode fazer. Vera, só a senhora pode fazer. Monzé Antônio, só o senhor pode fazer. Deus faz a dele. Agora, quando fala de esforço, queridos, e de ter bom ânimo, isso fala de algumas coisas. Por exemplo, esforça-te, fala de uma vida disciplinada. Esforçar, a gente tem que ter leitura da palavra, estudo da palavra, oração. Senão não adianta. Esforçar não é viver assim a 365, Deus está me abençoando e eu não estou fazendo a minha parte. Não, queridos. Esforçar significa comunhão com Deus. Esforçar significa uma vida em santidade. Esforçar significa aprender a remir o tempo. Nós temos que não desperdiçar o nosso tempo com coisas bobas, com aquilo que não é necessário. Esforçar significa ter mente renovada. Renovar significa ter emoções saudáveis. Isso é renovar, é esforçar. E tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo significa, queridos, fala: olha, eu estou com você, eu vou te ajudar. Quando tudo parecer difícil, não desanime, prossiga, caminhe, eu te ajudo. Vocês ouviram a ministração da apóstola Valnice hoje de manhã? Não vai ser um ano assim fácil não, queridos. Vai ser um ano muito difícil. Onde ela disse que nós temos que cuidar de recursos emocionais, financeiros e tudo, porque nós vamos precisar disso lá na frente. Mas se esse ano essas coisas baterem a porta, o Senhor está nos dizendo: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, fala: eu estou contigo, eu vou te ajudar. E aí, nós estamos fazendo aqui uma história, contando a história de Josué. Quem era Josué, da onde ele era, da tribo, como ele foi chamado, como ele foi treinado. Nós vimos ainda há pouco as ordens que Deus deu, e no finalzinho Deus traz as promessas. Se você observar no versículo, Josué capítulo do versículo 3, logo em seguida nós vemos as promessas de Deus sobre a vida dele. Olha só o que diz: depois que ele fez tudo isso, olha o que o Senhor diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Chegou o tempo da promessa. Deus estava garantido que a conquista está garantida, desde que você cumpra isso que eu acabei de falar. O que ele disse? Nós vimos ainda há pouco. Deus mostrou tudo, Deus deu as ordens, Deus deu as estratégias, Deus falou como ele tinha que conquistar. Josué, se você fizer tudo isso,
toda planta que você pisar é tua. Em outras palavras, Deus está te garantindo a conquista. Em outras palavras ainda, se seguires as minhas estratégias, se seguires as minhas ordens, você tem a conquista garantida. Amém, queridos? Se nós entrarmos desse espírito de obediência ao Senhor, essa palavra, esse será o nosso ano de conquista. A próxima promessa está no versículo 5. Olha o que diz. Você vai ver aqui que Deus fala que ninguém poderia resistir a Ele em todos os dias da sua vida, que Deus estava dando autoridade sobre todos os inimigos dele. Não importa quantos fossem, todos eles seriam destruídos, e ainda o Senhor disse que não deixaria e não abandonaria. Olha o que diz o versículo: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da tua vida. Olha que promessa, queridos, desde que eles obedeçam e cumpram as coisas anteriores. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca deixarei e nunca o abandonarei. Queridos, Deus aqui garante a sua conquista, a sua companhia, o seu amparo. Ele está nos dizendo nesta noite: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo para te dirigir, para você comungar comigo, para você estar ao meu lado, para eu te consolar, para eu te fortalecer, para eu te animar. E quando a gente chega lá no versículo 8, você vai vendo o sucesso da conquista, onde o Senhor no começo começa dizendo: não deixes de falar da palavra, deste livro, da lei, de meditar. E aí no finalzinho diz assim: só então serão bem-sucedidos os teus caminhos e os farão prosperar. A conquista chega. E aí, pastor, queridos, hoje, neste culto, Deus nos chama a algumas coisas. Gravem isso. Eu até recomendo que depois, se possível, ouçam essa ministração novamente. Primeiro, romper com o passado. Segundo, olharmos para Ele. Terceiro, tirarmos os nossos olhos dos obstáculos, das dificuldades. Quarto, fazer a nossa parte, estando convictos de que Ele está conosco. Eu creio que neste tempo em que nós estamos, queridos, todos nós estamos sendo chamados pelo Senhor para mudarmos a história da nossa cidade, da nossa nação. Eu vou dar mais uma chance para pelo menos a gente ouvir um amenzinho assim lá no fundo. Deus está nos dando uma oportunidade, uma chance, queridos, para eu e você, nós mudarmos a nossa cidade e a nossa nação. Amém. Eu creio. A história dessa cidade, trazendo o seu reino a essa terra. E qual é a nossa parte? Partirmos para a conquista. A nossa parte, queridos, é sairmos daqui desafiados a conquistar. Hoje é um dia em que provavelmente você vai estar com a sua família, vai estar com seus familiares, vai sentar, vai tomar um lanche, vai comer uma bela de uma ceia gostosa, vai beber alguma coisa deliciosa, comer sobremesa, e isso tudo é maravilhoso, façam isso. Mas nós precisamos, queridos, em todo o tempo, saindo desse culto, já terem consciência em nossas vidas de que nós temos que sair daqui desafiados, partir para a conquista. O Senhor nos disse nesta noite: levanta-te, passa o Jordão, porque tu farás prosperar, ou melhor, passar este povo, fará passar este povo, fará este povo herdar a terra. E eu creio nisso.
chegou o tempo, queridos, de nós entregarmos ao Senhor sem reservas, ao Senhor da seara, e conquistarmos as vidas para Jesus. Este é um ano de conquistarmos. Estas são as estratégias do Senhor, de Deus, para esta hora nas nossas vidas, sairmos daqui para conquistarmos. Ah, pastor, mas eu já conquistei muitas coisas, eu já falei de Jesus, eu já trabalhei bastante, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, meu tempo já passou, pastor, eu já estou com 99 anos, eu já cumpri tudo que eu tinha que cumprir. Eu quero entrar agora na segunda parte dessa ministração, queridos. Depois de Josué, escute isso, ter sido escolhido entre a sua tribo lá atrás para espiar a terra, quando tudo começou, onde nós já iniciamos. Depois dele ter sido treinado por Moisés, primeiro, a buscar a presença, permanecer na presença, aprender a guerrear e a exercitar a sua fé. Depois dele receber todas as ordens, todas as estratégias, as direções de, primeiro, se levantar e passar o Jordão. Depois dele se esforçar, dele ter bom ânimo, depois dele receber as promessas de Deus, que todo lugar que ele pisasse a planta dos seus pés, ele conquistaria, que ninguém lhe resistiria todos os dias da sua vida, que o Senhor nunca o deixaria e nem o abandonaria. Eu lhe pergunto, depois de tudo isso, o que foi que Josué fez? O que Josué fez? Partiu para a conquista. Tome conquistar. Josué, queridos, partiu para a conquista. Que tal a gente, sei lá, cadê o pessoal da comunicação aí, criaram uma hashtag assim, hashtag partiu para a conquista. Partiu para a conquista. E colocar aí, sei lá, é uma ideia que nas nossas células, em todos os lugares, todos os que nós tivermos, qualquer coisa a gente coloca lá, hashtag partiu para a conquista, hashtag partiu para a conquista, partiu para a conquista, partiu para a conquista. Imagine, queridos, daqui a pouco com 500, 100, com 500, 1000, 2000, 10.000 hashtag aí, todo partiu para a conquista e foto partiu para a conquista. Amém, queridos? Você crê nisso? Hoje, queridos, um vídeo que eu postei uns dias atrás bateu 1 milhão de reproduções. Esses dias atrás eu não conseguia nem uns 10. Partiu para a conquista. Partiu para a conquista. Partiu para a conquista. Pastor, onde está escrito isso? Irmãos, eu quero só jogar uma curiosidade agora no seu coração. Nós vimos Josué 1, pedacinho ali do 2, mas preste muita atenção. No capítulo 6 de Josué, a Bíblia diz que eles conquistam uma cidade chamada cidade de Jericó. Lembre-se que depois que Deus falou tudo isso para Josué, hashtag partiu para a conquista. Aí ele, capítulo 6, conquista Jericó. No 7 ainda está contando um pouco dessa história. Infelizmente, por um pecado escondido na tenda de Acã, eles perdem pela cidade de Ai. Mas quando chega no capítulo 8, a Bíblia diz que eles conquistam uma cidade, uma nova cidade. Quando chega no capítulo 10, escute isso, especificamente no versículo 16, você vai vendo que depois dele orar, a Bíblia diz que o sol e a lua param no vale de Ajalon. Eles prendem e matam 5 reis dos amorreus. Imagine, 5 reis, e conquistam ali várias cidades. Neste mesmo capítulo, capítulo 10,
do versículo 28 até o 43, Josué e todo o seu grupo, seus conquistadores, conquistam, queridos, as cidades do sul, e ali a Bíblia diz que eles prendem mais 7 reis e conquistam mais algumas cidades. Estou no capítulo 10. Quando a gente chega no capítulo 11, o capítulo 11 fala das suas muitas outras conquistas sobre todos os outros reis das cidades, não agora do sul, mas as cidades do norte. E quando chega no capítulo 12 de Josué, sabe o que é feito? Se você tiver uma curiosidade, capítulo 12 é feito uma lista de todos os reis que foram derrotados. E é um resumo de todos os capítulos anteriores de Josué. Se eu não me engano, queridos, 33 reis e dezenas de cidades foram conquistadas por Josué. Pergunta: acabou por aí? Não. Não acabou. Josué, depois de ter conquistado todos esses reis, matado esses reis, conquistado diversas cidades, talvez Josué, queridos, pela idade dele, e nós vamos ver como que era que ele estava nesse momento, Josué poderia ter pensado assim: Deus, para mim não dá mais, meu tempo acabou, chega, já estou velhinho, já conquistei demais, já fiz muitas coisas. Olha, eu nasci em 1945, tem alguém aqui de 45? Não, né? Eu nasci em 1950, tem alguém aqui? 60, meu Deus, essa igreja é só de jovem. Opa, tem um ali, 2 ali, 3, 10, 20, 40, 100, opa. Tem mais um ali. Talvez Josué, ele poderia ter pensado assim: meu tempo acabou. Aliás, queridos, talvez esse pensamento seja de alguns. 2020, pandemia. 21, já conquistei muito. 22, não, acho que chega. Já tentei, já lutei, já fiz demais, já estou velhinho, já estou, sabe, já... Talvez não é nem velho, queridos, que eu estou falando num sentido de idade, mas na questão de tentar e não conseguir, e tenta uma vez, não consegue. No entanto, queridos, se a gente continua lendo a história, nós estamos no capítulo 12 de Josué. Eu estou aqui neste dia para dizer algo a vocês, queridos, como pastor e um profeta de Deus nessa casa. Não acabou. Não acabou. Eu estou aqui para lembrá-los que o Senhor disse uma vez a Josué: não acabou. Existe muita coisa ainda para conquistar. Vamos no capítulo 13, vamos chegar no 13 e vocês vão ver. Olha o que diz o 13. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho. Deus sabia que ele estava velho. Deus sabia que ele já não tinha mais idade, mas olha o que o Senhor disse: e ainda há muita terra para ser conquistada, e esta é a terra que resta, e aí começa: todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas, desde o rio Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, ao norte, todo esse território considerado cananeu, abrange a região dos Aveus, isto é, dos 5 chefes filisteus governantes de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gade, de Ecrom. Resta ainda desde o sul toda a terra dos cananeus, desde Ará dos Sidônios até o Afeque, a região dos amorreus, dos Jebleus, de todo o Líbano, para o leste, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermão, até o Lebo-Amate, todos os habitantes da montanha, desde o Líbano até o Mesrefote, Maim, isso é, todos os sidônios, eu mesmo expulsarei da presença dos israelitas. Você, porém destruirá
distribuirá essa terra a Israel por herança, como ordenei, repartindo agora entre as 9 tribos e a metade da tribo de Manassés. Existe também o vale ali no sul, existe o norte, existe o leste, existe onde você mora, sua região, seu bairro, e tantas outras coisas que ainda falta conquistar. Amém? Não acabou. 2023, queridos, é o ano da conquista. Talvez, queridos, diante de algumas situações, de alguns fatos, de algumas decepções, frustrações, você pode estar aqui pensando: acabou. Não acabou. Deus diz aqui: Josué, eu sei que você está velho, idade bastante avançada, mas ainda há muita terra a ser conquistada. Deus está nos dizendo nessa noite: conquiste o que falta. Virou, 2022 ficou, conquista o que falta. Agora, queridos, eu quero concluir. Vários anos haviam se passado desde Josué e o povo de Israel entraram na terra da promessa. Eles travaram muitas batalhas, conquistaram muitos territórios, e aí na velhice, Deus faz a Josué um desafio surpreendente para todos nós: ainda há muita terra para ser conquistada. Se Deus disse isso para Josué velhinho, por que nós, queridos, não vamos crer nisso de Deus para nós? Por quê? O que essa declaração divina tem nos ensinar, queridos, nesse culto de virada, nos dias que nós estamos vivendo hoje? Pelo menos 2 coisas. Primeiro, não podemos nos acomodar diante das experiências que já tivemos. Não se acomode diante das experiências de ontem. O que passou, passou. Deus tem algo novo para as nossas vidas. Eu creio que poucos seres humanos na história puderam provar as experiências sobrenaturais que Josué tinha provado em sua vida. Imagina o homem orar e o sol e a lua parar, queridos. Imagine quantas coisas poderosas esse homem viu desde a sua juventude. Aos pés de Moisés, ele pôde ser ensinado a amar a Deus, a confiar no seu poder. Ele era um homem corajoso, obediente. A Bíblia diz que por meio da sua vida, Deus deu grandes vitórias ao povo de Israel, fazendo com que o povo de Israel alcançasse ou conquistasse rumo à terra prometida. A Bíblia diz que realmente esse era um homem notável, ele tinha um espírito diferente dentro da vida dele. No texto que nós lemos, ele já estava agora, queridos, com uma idade avançada, e depois de uma vida inteira de conquistas, de batalha, o Senhor ainda ensina algo importante para ele, dizendo assim: olha, ainda falta muita coisa, você ainda tem que consagrar-se mais, você ainda tem que conquistar mais. Queridos, neste dia Deus está nos ensinando que não importa o quão consagrado você é, o quão consagrado nós somos, o quanto nós já conquistamos, o quanto nós já fizemos para o reino de Deus, não importa o quanto nós já temos trabalhado, orado, jejuado, ministrado, sempre haverá mais a ser conquistado. Sempre, sempre. Se você está vivo, é porque Deus quer te usar para novas conquistas nesse ano de 2023. Essa verdade, queridos, não nos deixa acomodar, não nos deixa parar. Nós ainda não fizemos o suficiente, agora não é hora de descansar. Nós cristãos temos que estar avançando, assumindo novos desafios, desfrutando sim de novas experiências com Deus todos os dias. Eu disse sobre 2 coisas que tudo isso nos ensina. Primeiro é que nós não podemos nos acomodar com aquilo que já tivemos, ou as experiências que tivemos. E a segunda, queridos, terminando. Segunda coisa que essa declaração divina nos ensina é que nós precisamos identificar, sair daqui nessa noite, identificando quais são as próximas áreas a serem conquistadas. Eu não posso sair daqui assim, tipo, e agora? O que vai acontecer? Não. Nós temos que sair daqui, queridos, com o coração em Deus,
Essa é uma outra verdade, além daquela que nos diz que nós não podemos nos acomodar diante das conquistas alcançadas. A próxima verdade é que nós temos que identificar o que nós precisamos conquistar a partir de hoje. E é por isso que o livro dos sonhos vai nos ajudar a gente colocar diante de Deus nossas metas, nossas estratégias, nossas conquistas. Nós não podemos viver a vida, queridos, de qualquer jeito. Nós temos que ter diante dos nossos olhos as nossas conquistas. Se você observar a partir do versículo 2, Deus começa a dar a Josué aqui uma lista de terras que ainda estava debaixo do seu domínio. No versículo 1 ele diz: você está velho sim, mas olha só ainda as terras que faltam. Gente, você viu a lista de terra que ainda ele tinha que conquistar? Se Deus, queridos, entregasse nas nossas mãos, nas suas mãos hoje, uma folha de papel em branco, contendo algumas áreas da sua vida que ainda não foram submetidas a Ele, quais são essas áreas? Deus entregou através do livro do sonho um papel em branco e diga: coloca as áreas aí que você ainda não conquistou na sua vida. Quais são? Quais são os aspectos da sua vida que ainda não foram totalmente submetidos ao controle de Cristo? É isso que Deus quer fazer, queridos, no começo deste ano. Nós precisamos submeter ao Senhor tudo que nós temos e queremos ter, tudo que somos e viermos a ser diante de Deus. Para alguns talvez pode ser a área financeira, que ainda precisa de conquista nessa área, conquista mesmo, precisa de conquista, de um milagre. Para outros talvez seja na área sentimental, na família, no casamento. Para outros talvez na área de pureza, não consegue viver na pureza, está sempre se submetendo, queridos, às pornografias, ao lixo desse mundo. O fato é que nós estamos num processo de constante transformação todos os dias, e isso implica, queridos, nós estarmos sempre percebendo que ainda o Espírito Santo não conquistou tudo em nós, e há coisas que nós precisamos colocar a submissão a Ele, submeter a Ele, a Deus. Processo de santificação, de restauração das nossas vidas, queridos, implica entregar todas essas áreas ao Senhor. À medida que o Senhor vai tendo domínio de tudo isso, essas áreas vão sendo conquistadas para o reino de Deus. Ai, queridos, aí as coisas começam a fazer a diferença nas nossas vidas. Se há áreas em trevas das nossas vidas, nós precisamos colocar ela debaixo da luz. A luz tem que brilhar. E é por isso que hoje nós vamos apresentar a Deus os nossos livros dos sonhos. É uma maneira, queridos, que eu creio que nele estão as coisas que nós ainda precisamos conquistar. Pelo menos eu e a minha casa. Áreas espirituais que eu ainda preciso conquistar. Áreas pessoais que eu ainda preciso conquistar. Áreas na minha família que eu ainda preciso conquistar. Áreas ministerial. Sua área secular. O que é que falta? Quais são as áreas que precisam ser conquistadas? Irmãos, ainda não acabou. Às vezes a gente fala: mas pastor, eu não vou fazer esse negócio de livro do sonho, não, eu não tenho nada, não preciso por nada. E assim, queridos, a vida vai me levando. Assim a gente vai levando a vida, sem motivação, sem alegria, sem aquele sonho, sem a expectativa no coração. Não acabou, ainda temos muito a conquistar. Eu tenho a certeza absoluta de uma coisa: Deus quer nos levar a conquistar mais do que nós conquistamos até agora. Você crê nisso? Que Deus quer te levar a conquistar muito mais do que você conquistou até agora? Eu tenho certeza que Ele quer nos tirar do nível onde nós estamos agora e nos levar a um outro nível. Eu tenho certeza que Ele ainda não acabou a sua obra em minha vida.
Ele não acabou a obra na minha vida, Ele tem muito ainda o que fazer através de mim, e eu também tenho certeza que Ele tem muito o que fazer através de você. Por isso que eu digo, chegou o ano de conquistar o que falta. Esse é o ano da conquista, queridos. Como eu disse no início, e eu já concluí aqui, eu terminei. Nós oramos durante um período, dizendo: Senhor, este ano foi o ano da fé para nós como igreja local. E de verdade foi o ano da fé, queridos. Porque quando se fala da fé, é você andar não pelo que você vê, pelo que você ouve, pelo que você sente, mas pelo que você crê. E de verdade, não sei você, mas eu andei assim esse ano. Porque se eu fosse andar pelo que eu tinha visto, ouvido, sentido, eu tinha desistido. Que ano difícil, queridos. O ano da fé. Onde a gente tinha hora que não tinha chão. Eu não sei você, mas eu tive a impressão que em alguns momentos o chão faltava debaixo dos meus pés. Tinha momentos, querido, de dor, de parecer que aqui dentro, assim, parecia que ia, sabe, nós gemíamos, eu e a minha casa. Momentos, queridos, de dificuldades, situações terríveis, no espírito, na alma, contorcia nosso coração, de deitar assim no travesseiro e doer a alma. Não sei se você já sentiu dor na alma. Foi o ano da fé, e dia após dia a gente exercitando fé. E a gente nesse último mês, principalmente, a gente orando e dizendo: Senhor, e o próximo ano? Deus foi muito claro: fé você gerou, esse ano é o ano de conquistar o que foi gerado. Se você gerou, se você também viveu isso, experimentou coisas que não foi fácil, esse é o ano de você ver o que foi gerado no ano da fé, no ano da conquista. Eu gostaria de chamar a equipe aqui, o ministério, por favor. E eu gostaria que você se colocasse de pé. E nós vamos nesse momento. São 19h30. Quero que você tome o seu livro dos sonhos. Pastor, eu esqueci o meu. Pastor, eu não fiz o meu. Eita. Aí você vai ter que dar seus pulos. Eu acho que na livraria acabou tudo. Se eu não me engano, deve ter uns 3 ali ainda, mas... Os livros dos sonhos, eles não têm data. Existem 3 lá, que são livros que nós usamos esse ano 2022, que pode ser utilizado. Infelizmente a editora está de férias, não sabe quando volta, talvez só depois do dia 15 que nós vamos conseguir mais. Então, quem adquiriu, adquiriu. Quem não adquiriu, eu sugiro você tomar um livro, um caderno, alguma coisa. Mas se você ainda quer o seu livro do sonho, pode nos procurar, eu encomendo e ele vai chegar. Mas eu gostaria nessa noite, queridos, que você... pastor, eu não tive tempo, não fiz tal. Você vai colocar diante de Deus, pelo menos no seu contexto de coração, e depois você vai transcrever no seu livro dos sonhos. Por quê? Porque eu vou mostrar para você daqui a pouco a importância disso. Mas nesse momento, eu gostaria que nós tirássemos um tempinho. Nós vamos cantar aquela canção Abre Caminhos. E eu gostaria de orar com vocês por esses sonhos, por essas metas, por esses desafios, por esses propósitos. Eu e a pastora Priscila, nós fizemos um desafio com a nossa equipe de 12. Qual dos 12 fizesse o caderno, ou melhor, o livro dos sonhos mais impressionante. Não estou falando em relação a sonhos, porque não existe sonhos impressionantes. O que para um é importante, para outro talvez não seja, e vice-versa. Não estou me referindo à importância dos sonhos, mas à beleza do seu livro dos sonhos. E o que ganhar aí vai ganhar prêmios. Nossa equipe de 12 vai ganhar prêmios, inclusive.
nesse livro dos sonhos. Foram desafiados. Eu fiquei sabendo que tem gente que não tem nem folha mais para escrever. Está acabando, acabou, ficou. Mas nesse momento, queridos, eu gostaria de colocar diante de Deus esses sonhos juntamente com você. Vamos apresentá-lo. Nesse primeiro momento do ano de 2023, sabe? Nós vamos, a partir deste momento também, depois que nós fizermos isso, nós já sabemos aqui, vocês conhecem a seriedade dessa igreja. Nós não ficamos comprando bênçãos, negociando coisas com Deus. Deus me dá isso, eu dou aquilo, nada disso. Tanto que pouco a gente fala de ofertas aqui. Mas logo depois que nós apresentarmos os nossos sonhos ao Senhor, nós vamos nessa noite oferecer nossas ofertas ao Senhor. Nós vamos trazer nossos dízimos, nossas ofertas diante de Deus. Vamos apresentá-las aqui ao Senhor, como gratidão ao Senhor. E eu só quero recordar e lembrar, queridos, que se porventura você ainda não fez a sua oferta de aliança, sua oferta de pacto, com relação a sonhos, propósitos, faça isso. Coloque diante de Deus. Faça um desafio com o Senhor. Esse ano, Deus novamente ministrou o meu coração, da minha casa, sobre uma generosa oferta de pacto ao Senhor. E eu creio que Deus sempre honra. Deus sempre nos honrou e sempre nos honrará. Tome seu livro nessa hora dos sonhos, e eu quero que você ore. Apenas isso. Apresente da forma como você quer apresentar, seja levantando, seja abraçando, seja da forma como for. O importante é que neste momento nós vamos colocar diante de Deus esses sonhos, cantando essa música. Senhor, abre novos caminhos. Abre, Senhor, novos caminhos para nós. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por esse livro dos sonhos. Temos aprendido, Senhor, a visualizar uma promessa que Deus nos dá, confessar essa promessa e perseverar em cima dessa promessa. E hoje nós estamos aqui como igreja apresentando os nossos sonhos, nossos planos, nossas metas, nossos propósitos, nossos projetos diante do Senhor. Como igreja, Senhor, durante este ano, nós vamos fazer desse livro dos sonhos um livro de cabeceira, de oração, de intercessão, onde nós estaremos gerando essas promessas todos os dias das nossas vidas, para que elas se tornem realidades nas nossas vidas. Neste momento, Pai, nós estamos colocando sonhos pessoais, familiares, financeiros, ministeriais, sonhos diversos aqui que estão sendo expostos aos teus olhos, aos teus pés. Atenta, Senhor, para as nossas orações. Atenta, Senhor, para este livro que nós colocamos diante do Senhor, como uma forma dele escrita, ou através de imagens, de figuras. Senhor, não importa, mas da forma como nós nesta noite colocamos diante do Senhor, é com lágrimas, com oração, Pai, com uma entrega, acreditando e crendo na resposta de Deus sobre as nossas vidas. Continue orando, continue apresentando ao Senhor nesta hora. Enquanto nós cantamos, você vai continuar dizendo: Senhor, abre caminhos para mim, abre caminhos na minha empresa, abre caminhos nas minhas finanças, abre caminhos, Senhor, para minha família, para as minhas emoções. Abre, Senhor, caminhos. Milagroso, abre o caminho, luz sobre as trevas. Assim és tu. Milagroso, abre o caminho, luz sobre as trevas.
dos campos. Nós vamos ver, Senhor, o milagre de Deus em todas as áreas das nossas vidas, sendo realizados, concretizados. Dezenas, centenas de testemunhos serão contados aqui neste púlpito a partir desta data, Senhor. Pai, testemunhos de milagres financeiros, de milagres espirituais, de milagres ministeriais, de milagres familiares, de milagres, Senhor, em todas as áreas. Eu creio que nós ouviremos testemunhos, Pai, que vão trazer esperança aos nossos corações, que vão marcar as nossas vidas, Pai. Milagres emocionais, de cura, de perdão, de tantas áreas, Senhor. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Eu quero desafiar vocês, que de verdade, que não fez o seu livro dos sonhos, a fazer e levar isso a sério. Este ano, esse livro vai ser visto muitas vezes aqui no púlpito, em muitas ministrações. E é importante, muito importante. Por quê, pastor? Porque nós queremos levar a toda a igreja a ter uma cultura de visualizar o milagre de Deus. Podem se sentar. Talvez vocês não estejam visualizando aí, claro, de baixo, a mesma visão que eu estou tendo aqui de cima. Se você, depois que terminar o culto, quiser subir aqui e visualizar o que nós estamos falando, faça isso. De qualquer forma, nós preparamos uma imagem para que você a visualize, mesmo aí. E assim que a gente mostrar essas fotos, nós vamos ofertar. Nós tivemos aqui, começou com algo no nosso coração, eu e a pastora, na verdade meu coração, depois eu a pastora e aí eu a Gabi. Numa noite nós começamos a transportar todas essas cadeiras que vocês estão vendo. Descemos com essas cadeiras aqui do primeiro andar. No segundo dia nós tivemos ajuda depois do pastor Miquil, do pastor Felipe, olha só, que bênção, né? E também já vou do pastor Wagner ali atrás, do irmão Wagner, e eu e a pastora e a Gabi. E nós colocamos diante dos nossos olhos algo. Colocamos aqui dentro, você pode observar, existem 350 cadeiras aqui. Essa é a lotação máxima estipulada pelo bombeiro que pode ter aqui dentro. Embora, se a gente quiser, nós podemos, pelo cálculo que eu fiz, cabe 500 pessoas aqui. Mas quando chegar às 350, nós vamos ter que ter 2 cultos, 3 cultos. Essas cadeiras não vão ficar aqui para sempre. São só esse culto e mais 2. Porque eu quero que vocês a visualizem, queridos, juntamente conosco. E eu vim aqui, e diante de todos os meus, eu fiz o meu, nós, eu e a pastora, fizemos o nosso livro dos sonhos. Está tudo aqui. Pessoal, talvez não está tão bonito como alguns que vão ganhar aí. A família, olha só. Coloquei até o casamento da minha filha aqui, irmãos, ó. Pensando o quê? E aí o ministério, olha só. Não tem mais página, irmãos. Para o ministério foi até a última. Todo o meu livro dos sonhos foi preenchido. Mas na primeira folha, eu coloquei uma imagem. Essa que vocês vão ver agora, que eles vão mostrar para vocês, que é ver essas 350 cadeiras cheias. Estão ali, de trás, de frente, de um lado, do outro. Para um pouco aí. Essa é a visão que você tem aqui de cima. Fiz essa panorâmica. E aí a outra é a que eu tenho. A próxima é a que está aqui no meu livro dos sonhos. Nós não visualizamos, queridos, nós não conseguimos alcançar aquilo que nós não visualizamos.
Essas cadeiras, mesmo que elas vão ser tiradas daqui 2 semanas, elas vão estar no meu livro dos sonhos todos os dias. Se você quiser, eu envio para você também, para você orar junto comigo. Essa imagem está aqui no meu livro dos sonhos. Escute uma coisa, esse ano eu vou levar muito a sério esse ensino que eu aprendi há muitos anos atrás, e que eu e a minha família tem posto em prática, e tem dado muito resultado. Mas eu gostaria de compartilhar isso com vocês a partir desse ano. A importância da visualização, da confissão e da perseverança. Como é importante você visualizar aquilo que você quer alcançar através de uma imagem. Eu coloquei aqui, irmãos, na minha questão do meu eu, a venda da minha casa, preço, e a casa nova que eu quero já. Você sabe o que é isso aqui, ó? É bufunfa, dinheiro. Para construir casa precisa de dinheiro, tem que visualizar dinheiro. Eu já estou visualizando, tudo nota de 100 aqui. E na outra aqui eu coloquei nota de 200 também já. Mas eu sou um pouco meio homem de fé. Coloquei dólar, euro, peso. Coloquei tudo que você imaginar que tem aqui na minha aqui. Porque eu costumo, né, Valdir? Se a gente quer ir para Paris, tem que ter libras, estelina, não é? Então já tem libra. Eu tenho libra estelina aqui no meu caderno dos sonhos, no meu livro dos sonhos. Visualizar. Nós vamos visualizar o que Deus tem para nós esse ano. Está aí essa imagem. Eu queria que vocês guardassem ela no coração de vocês. 350 cadeiras cheias de pessoas. Nós vamos alcançar, queridos. Será um ano da conquista.